Então, pessoal, para quem não foi meu aluno aqui, né, meu nome é Cássia, eu sou médica veterinária, tenho minha formação em mestrado e doutorado em medicina veterinária na área de saúde animal. Sou professora aqui da Católica já tem mais de 3 anos, está fazendo, né, 3 anos e meio agora. Né? Já tem muito tempo. E então eu vou fazer uma breve apresentação aqui com alguns conceitos gerais e depois a gente vai tirando dúvidas e falando sobre as condições específicas aqui da universidade. Então, alguns conceitos gerais, né, sobre iniciação científica e como elaborar o primeiro projeto. Então, primeiro, o que é a iniciação científica? A iniciação científica é uma oportunidade prática de estudo dos métodos científicos e é uma oportunidade de vocês, durante a graduação, de terem um contato com a produção científica. E aí, isso acaba sendo um diferencial no currículo, especialmente para quem quer entrar aí na área de pesquisa, quer trabalhar na área acadêmica. É uma porta de entrada para a pós-graduação e, muitas vezes, né, dentro da graduação, também dá uma ideia do que vocês vão querer fazer no TCC de vocês. Então, acaba sendo, né, um vislumbre do que vocês desejam fazer no final do curso. E uma chance de resolver problemas reais da profissão. Então, não é só um treinamento, como também muita coisa boa pode sair daí. Pode sair uma publicação, né, algo que seja realmente utilizável na prática para a veterinária. Então, a resolução de pequenos problemas podem vir de um projeto científico da graduação. Então, por onde começar, né? Como escolher um tema? Uma das formas, tem a forma que é você chegar num professor que você gosta e perguntar quais são os projetos que ele tem, ou abriu algum edital de um projeto específico e você quis entrar. Tem essas formas também de ingresso. Mas uma das formas é você criar a pergunta que você quer pesquisar. Então, por exemplo, lá no hospital que você está fazendo estágio, por que esse protocolo de uso dessas medicações funciona melhor? Ou, qual é a doença mais comum aqui? Eu quero fazer um levantamento de prevalência de alterações de doença para esse local onde eu estou fazendo estágio, para essa clínica onde eu estou fazendo estágio. Numa fazenda, esse manejo traz um benefício? Ou as mesmas perguntas, né, de protocolos? Ou na região das fazendas onde você está acompanhando um profissional, um veterinário cirurgião, um clínico cirurgião de grandes animais. E aí você vai fazer um trabalho de prevalência de doenças naquela região. Zoológico, como esse animal se comporta, que é o que a gente tem feito, né, dentro da linha de pesquisa de comportamento e bem-estar animal lá no zoológico. Então, as perguntas elas vão surgir da rotina. Então, um passo principal e o primeiro de todos é a curiosidade, né? Querer entender como as coisas funcionam, porque elas funcionam dessa forma, fazer perguntas ali do dia a dia, que eu acho que é uma coisa que às vezes vocês têm muito medo de perguntar as coisas, e a ciência, ela parte sempre de uma pergunta, né? De uma curiosidade, de algo que você está querendo entender. Então, as perguntas, elas são essenciais para criar uma ideia, né, dentro daquilo que está dentro da realidade. Falando em dentro da realidade, qualquer projeto ele deve ser viável. E como a gente tem pouco dinheiro, é preciso que seja algo factível com a nossa realidade, né? Então, a gente não pode sonhar muito nesse primeiro projeto, né? Aqui, ainda que eu vejo que a Católica está num esforço para aumentar. O curso é novo também, né? De 2019. E para aumentar, então, esses projetos de pesquisa, para fomentar a pesquisa aqui dentro, mas a gente não tem muita verba. Então, o que tem que pensar? Tem que pensar se ele é viável financeiramente. Então, pensar em coisas que não exijam equipamentos muito complexos, né? Eu quero fazer uma coisa que vai precisar de muito dinheiro, porque tem como conseguir? Tem. Mas os editais são externos, não tem dinheiro interno, né, aqui da universidade, então a gente precisa buscar editais. Para buscar esses editais tem que ter uma boa justificativa, um trabalho que tenha um impacto interessante. Tem como? Tem, mas vamos pensar em coisas que sejam mais
que a gente peça uma verba, mas que seja mais factível, né? Nada muito complexo, por enquanto, por enquanto. Claro que a gente pode sonhar, né? Mas vamos começar no menorzinho e tudo mais. Mais algumas perguntas. Eu tenho acesso aos animais e ao local? Então é preciso que tenha um acesso, um convênio, uma parceria, ou um lugar que você já está fazendo estágio, ou um veterinário que você já acompanha, ou assim, uns dados, né? Você quer fazer de prevalência, fazendo um levantamento dos dados do hospital veterinário, aqui do Católica Vet, por exemplo. Ah, eu quero saber, eu quero categorizar as raças de cachorro que têm uma determinada doença. A idade, ou algumas características que podem estar relacionadas com a rotina, o manejo de um cachorro e a ocorrência de uma doença. E aí você vai fazer esse levantamento, para isso você precisa se perguntar, eu tenho como ter acesso a esses materiais, aos dados desses animais? Então esse é um segundo ponto, né? O primeiro eu falei do dinheiro, que é importante também. Consigo fazer entre esse trabalho de 6 a 12 meses? Às vezes o processo de início é lento, documentação, burocracia, e aí você vai ter um tempo de levantamento de dados curto, 6 meses, 4 meses. Então, por isso, é um trabalho que precisa ter um cronograma dentro de, no máximo, 12 meses, porque os projetos de iniciação científica são de 1 ano. É seguro? É ético? Então, é seguro? É se você pode, né, então, acessar esses animais, acessar esses dados com segurança e sem nenhum problema, né, no caso da conduta ética, é o acesso, por exemplo, aos dados sensíveis, ou então, se o seu projeto, ele condiz, né, com o respeito aos animais, se o animal não vai sentir dor, se o animal vai ter todas as condições ali de alimentação, de cuidados pós a intervenção que você for fazer. Então, todo o trabalho científico tem que passar pelo Comitê de Ética de Uso Animal. E ele exige um formulário bem minucioso que precisa ser respondido para que se utilize os animais. Então, antes de qualquer coisa, já saber que vai ter que passar pelo Comitê de Ética e que você tem que responder aquele formulário minucioso. Então, se tem coleta de sangue, por exemplo, o grau de invasividade já é maior. Se é cirúrgico, o grau de invasividade já é maior. Então, tudo isso vai exigir, né, um tratamento minucioso do formulário para o comitê. Meu orientador apoia, então, tem que ter, né, a orientação. Então, todo o IC deve ser feito através de uma orientação. Tem que ser um professor da universidade? Geralmente é. Mas também é possível desenvolver projetos de forma com pesquisadores autônomos ou que trabalham numa empresa, num laboratório. Tem um laboratório de hematologia aqui no DF, e aí, ou de patologia, e eles executam os próprios projetos. E aí, se você conhece alguém de lá, você consegue executar junto de um pesquisador. Alguém que já seja graduado, geralmente essas pessoas têm, né, um mestrado e já trabalham na área da pesquisa. Então, não é só dentro da universidade que vai acontecer. Pode ser com um veterinário que trabalha em clínicas, mas que produz pesquisa também. Ou num laboratório produz pesquisa também. Então, ou a campo, né, no caso dos grandes animais, então dá para fazer e buscar essas pessoas. Ideia boa é a que funciona, então tem que ter esse teste, né, e responder essas perguntas de viabilidade. Outro ponto, encontrar uma orientação, que é o que eu falei, né? Geralmente a gente encontra professores da área, por quê? Porque o vínculo com a universidade, ele traz maior possibilidade de convênio com os locais onde estão os animais para que a gente possa desenvolver um projeto. Mas também tem como fazer com profissionais liberais, né, que a gente fala que são esses que estão vinculados a uma empresa. Para buscar, né, tem que ser alguém da área do seu interesse, né, que trabalhe com um tema que você goste. Eu vejo, às vezes, vocês participando de muitas coisas diferentes, né, para testar, para ver o que é que vocês gostam mais, mas chega um momento em breve que vocês precisam afunilar, né, deixar de gastar, vamos dizer assim, né, o tempo com coisas que não são aquilo com as quais vocês desejam trabalhar. Então, tem que ir afunilando. Chegar já com uma ideia rascunhada de acordo com aquilo que o profissional, que aquele professor, que aquele possível orientador já trabalha.
Então, se é uma veterinária, por exemplo, especializada em oftalmologia, você vai chegar com algo já, né? Eu estou pensando isso aqui, eu já pesquisei, ouvi uma notícia interessante, aí você já pesquisou, já anotou. Ou eu estou trabalhando na clínica e eu vi algumas vezes esse caso aqui, ou essa técnica cirúrgica diferente, e aí você vai apresentar de acordo com aquilo que a pessoa trabalha, né? Vinculado ali com o tema daquele professor ou orientador. E aí, esse orientador que vai ser o guia, né, para você seguir na pesquisa. Por isso que eu falei que, às vezes, os professores ou os veterinários, eles já têm uma linha de pesquisa em andamento e você entra no projeto que ele está abrindo vaga, né? Você vê o professor, eu quero trabalhar com esse professor. E aí você vê os projetos e você se encaixa no projeto. Essa é uma outra forma de entrada. Ponto principal, um dos. Como chegar, né, com uma ideia rascunhada e como começar a escrever ou pesquisar, entender sobre os assuntos. Olha aí. Onde buscar artigo e trabalhos científicos? Tem uma coisa que é assim, os livros, eles são muito importantes quando a gente está estudando dentro das disciplinas. Podem fotografar isso aqui, tá? Quando a gente está estudando dentro das disciplinas, os livros são essenciais. Então, você quer entender sobre uma patologia, sobre aquele tecido que tem uma determinada patologia. Então, fisiologia, a gente vai usar na própria clínica médica, tem os livros e tudo mais. Então, eu quero falar sobre uma doença, vou lá pegar, né, um livro de clínica, ou eu quero fazer uma descrição anatômica, vou pegar o livro de anatomia. Beleza, é essencial para você entender o conceito geral daquela doença ou vou estudar sobre aquele animal, mas até uma informação chegar num livro, ela já é uma informação mais antiga, não é? Quanto tempo demora para escrever um livro? Se forem muitos revisores, demora 4 anos, 5 anos. Então, uma informação de 2025... vai chegar num livro, por exemplo, se for um livro mais simples sobre um tema mais nichado, pode chegar daqui 2 anos, um livro publicado. E até chegar no mercado, ser impresso, chegar até as pessoas, às vezes demoram anos. Essa informação ela já não é mais tão nova, certo? Então a gente busca informações científicas mais recentes, quando a gente fala de técnica cirúrgica, de protocolo, de tratamento de doença. Ou, no caso do comportamento, por exemplo, dados de animais raros, animais que são endêmicos do Brasil, animais que estão sob risco de extinção. Então, a gente vai buscar em artigos, porque os artigos, a gente pode ler um artigo agora, de outubro de 2025, foi publicado agora, e que foi escrito quando? Mês passado. Então, a gente consegue encontrar coisas muito atuais. Por isso que o livro é para você ter uma base, mas a principal referência para qualquer trabalho científico, qualquer PIBIC, qualquer pré-projeto, são artigos. Onde pesquisar esses artigos? Plataforma principal, PubMed. Não pode pesquisar no Google Escola? Ele não é tão bom, tá? Ele não é tão bom. Eu uso ele às vezes, só que ele é bagunçado, ele nem sempre vai vir as melhores referências, as mais citadas. Às vezes, ele vai colocar uns negócios nada a ver, né? Então, assim, ele é interessante, pode ser usado rapidamente. Às vezes eu quero ver um conceito rápido ou relembrar um artigo. Agora, para pesquisar coisa boa dentro da veterinária, é o site da PubMed. Ele é um site, então, gratuito. Se você, geralmente, né, quando acessa pela rede da universidade, muitos artigos abrem, porque as universidades elas têm um vínculo com algumas dessas plataformas e esses periódicos eles abrem, ficam gratuitos. Estão entrando pelo Wi-Fi aqui da universidade, ou nos computadores da universidade. Então, entrar aqui nesse site é o mais importante com artigos de qualidade. O segundo é o Cielo, que é bem importante também, e ele vai ter periódicos principalmente da América Latina, Espanha, Portugal, PubMed do mundo todo e os de maior impacto. Então, Google Escola quebra galho, assim, né? Às vezes, para você encontrar uma coisa rápida, ver quem citou, ver como citar para colocar lá nas referências, ele ajuda. Mas na hora que você está lá pesquisando um tema, PubMed. Tem outras plataformas, o Web of Science, o Scopus também é bem legal.
são ótimos. Esses 3 aqui também, Science Direct, Web of Science, Scopus, entrem também. Entrando pelo IP institucional, ou seja, no campus, essas plataformas costumam abrir. E aí vocês conseguem acessar os artigos através dela. Até revistas, revistas do mundo todo, né, estão aqui, e as revistas que estão associadas a esse site são revistas que são seguras, que são de qualidade, né, que passam por um crivo e não é qualquer coisa que é publicado e que é colocado nessas plataformas aqui, nesses sites. Então, pesquisa é por aqui e a leitura é o principal. Para qualquer ideia, a primeira coisa é você pesquisar. Se é uma coisa, para TCC é a mesma coisa. Se é uma coisa já muito batida, não justifica fazer um TCC nem fazer um PIBIC, porque é uma coisa que todo mundo já sabe. Então, é algo ou que é um levantamento local, né, uma coisa que você está trabalhando com dados, ou é uma pesquisa que vai trazer algo novo, que tenta responder alguma coisa. Então, não adianta jogar, né, qualquer coisa no Google para achar lá sobre um determinado assunto e vai ler lá no Google as coisas. Não, você tem que garimpar, né, bons trabalhos. Como que é esse garimpo, então? Você tem uma pergunta, por exemplo, a musicoterapia reduz o estresse em gatos no pós-operatório? Então, uso lá, você coloca uma música clássica, bem calminha, ajuda no pós-operatório? Tá. Como que eu vou pesquisar? Vou escrever isso aqui? Primeiro, não vai escrever, não vai pesquisar nada em português. Por quê? Até as revistas brasileiras, elas publicam em inglês. Então, você tem que mandar lá, traduzir para o inglês e eles publicam. Então, praticamente nada de qualidade que tem impacto é publicado hoje em português. Por quê? Porque é um acesso universal, né? Que uma pessoa em outro país, lá na Índia, possa ler esse artigo e que a ciência ela ajude ela também. Se eu escrevo em português, aí eu estou limitando um pouco. Em inglês é a língua mais universal, né? Dentro da ciência. Então, a gente vai colocar aqui alguns termos em inglês, né? Music therapy, stress, cats. E aí você vai colocar essas palavras e vai pesquisar assim lá no PubMed. Pesquisou essas palavras aqui, aí vão aparecer alguns artigos com essas palavras, esses termos principais. Então, você pode usar e deve usar também sinônimos. Por quê? Porque às vezes um pesquisador usou um termo e você usou outro. Então aqui, ó, por exemplo, eu falei cats, mas e se alguém usou felines? E outro Felis catus, que é o nome científico. Então você vai pesquisar os 3. E aí a mesma coisa para as outras palavras. Então encontrar sinônimos, e aí você encontra sinônimos e pesquisa. O PubMed, por exemplo, funciona no PubMed você pesquisar or, que significa ou em inglês. E aí se você coloca assim, Music Therapy or Auditory Stimulation. E aí ele vai pesquisar um ou outro. E aí você abrange, né? Você não precisa pesquisar um e depois pesquisar o outro. Então você pode colocar ou Music Therapy or Auditory Stimulation. And é o E. Stress or Anxiety. Or, e aí cortisol. Aí você está colocando 3 sinônimos para uma mesma coisa. And cats or felines. Ficou enorme, mas você está ajudando muito, muito e ampliando a sua busca de pesquisa. Porque quando você coloca só cats, por exemplo, você está excluindo aqueles que ao invés de cats colocou felines. Então é uma forma de você aumentar, né, e ampliar a sua busca para aquilo que você quer. Então busquem sinônimos em inglês. Às vezes, abrindo em um primeiro, você já encontra qual que é o sinônimo mais ou menos que é usado, ou pesquisando você consegue achar. Ou pensa em português, e aí você só traduz para o inglês e pesquisa desse jeito. Olha aqui, esse, né, eu dei muitas possibilidades. Então, usem o or, usem o and, podem usar à vontade, que a plataforma entende dessa forma. Importante, filtrar para artigos publicados nos últimos 5 anos. Então, mas tem muita coisa sendo produzida nos últimos anos. Então, as coisas, algo que é de 15 anos atrás, às vezes não é mais utilizado. E aí você vai colocar no seu trabalho e está errado. A técnica mais utilizada ou o protocolo mais utilizado é esse.
só que é um artigo de 10 anos atrás, já não é mais. Então, essa informação está errada. E hoje as coisas, né, pela tecnologia, evoluem muito rápido. Então, é preciso priorizar a busca. Quando você vai colocar a busca, você filtra de 2020 para frente. Aí você vai priorizar esse tipo de trabalho. Não pode usar outros de anos mais antigos? Pode, caso seja algo muito raro. Às vezes é uma espécie, a gente que trabalha com silvestres, né? É uma espécie endêmica que só tem no Brasil, que ela foi descrita uma vez e depois só pegaram ela de novo 10 anos depois, lá da Amazônia. Aí às vezes a gente precisa ampliar, né? Aí vai para 10 anos atrás. Então, algo que seja muito raro ou se for um artigo crucial em boa revista. Então, às vezes tem um tema que teve um artigo-chave publicado na Nature, e aí mas ele foi publicado há 8 anos. Não pode usar? Não, é um artigo referência. Tudo quanto é artigo que você leu sobre aquele tema, cita aquele lá. E aí você vai para a base, para a origem dele, pega esse artigo. Então, se ele tem muitas citações, ou seja, significa que ele foi citado por mais de 1000 artigos, e aí já é, para um tema que seja mais raro, já é um indicativo, né, de que é um artigo crucial para aquele tema, e se ele for publicado em uma boa revista, já vou falar sobre o que é uma boa revista. Pode incluir há 10 anos, né, aí, mas a gente não indica, tá? Buscar coisas sempre com o filtro dos últimos 5 anos. Livro só se for crucial, por quê? Porque livro é velho, geralmente, né, mais de 5 anos. E aí você vai colocar um livro de 1975 ou um livro de 2004, tá ultrapassado, né? Aquele tema pode ter alguma coisa nova. Quando que a gente usa livro? Conceitos. Então, às vezes tem um conceito muito bom de algo que foi descrito num livro e que todos os outros artigos usam como referência, a gente pode colocar, mas sempre da edição mais nova e evitar colocar coisa de livro antigo. Então, o livro é de 2020? Ótimo, perfeito. O livro é de 1980? Tá fora. Alguém escreveu isso de novo em um lugar mais novo e que tenha conseguido, né, passar essa informação, esse conceito. Se for de confiança, tá bom. O inglês não é uma barreira, então parem de ter medo da leitura em inglês. Não tem como produzir qualquer pré-projeto, qualquer ideia, né, ou evoluir uma ideia de ciência sem o inglês. Só que hoje é muito, muito, muito mais fácil. Quando eu mesmo comecei, fui fazer meu primeiro PIBIC, era no dicionáriozinho. No dicionáriozinho, né? E aí, porque o Google Tradutor ainda era muito ruim. Depois ele foi evoluindo, né? Hoje ele já é bem mais corrigido, já é bem melhor. Hoje tem várias plataformas, às vezes tem uma extensão no próprio Chrome ou no próprio navegador que traduz a página. Então, assim, é muito de boa hoje em dia. Você consegue traduzir uma página inteira. Tem site que faz isso, tem as extensões que você coloca no navegador e que fazem isso. Mas a gente nunca deve confiar cegamente na tradução automática, porque algumas coisas ficam nada a ver. Né? Às vezes é um termo da veterinária muito específico e ele coloca um outro termo mais geral. Então a gente vai usar, vocês podem usar, não é? Não pode usar, aí só quem é inglês fluente que vai trabalhar com iniciação científica? Não. Estimulo vocês a estudarem inglês, né? Então entrarem numa escola, fazer um curso online, né? Começar a estudar o inglês, porque é bom para a vida de vocês, muito protocolo, mesmo para quem for trabalhar com clínica e tudo mais, muita coisa, né, em inglês. Então, comecem a estudar o inglês, mas também podem usar as plataformas para ajudar. Mas sempre voltando ao texto original e traduzindo, né? Pegando lá parte por parte ali. Vou copiar só os objetivos. E essa parte aqui ficou meio estranha. Pega o dicionário, vai olhando ali no original, para você ter certeza de que aquela mensagem que você está compreendendo é a que o artigo está dizendo. Às vezes ele come um não, por exemplo. Você vai traduzir e o negócio era isso aqui não é isso. Aí na hora do tradutor ele isso aqui é isso. Pronto, acabou com toda a informação, né? Errou tudo, se você for só copiar. Então a gente sempre volta. Para quem tem uma ideia básica de inglês, eu acho que muita gente tem. Eu mesma tinha assim de assistir filme, seriado, letra de música, a gente já tem o geralzão. Passa o olho, né?
tanto no resumo, no abstract lá do artigo, para ter uma ideia geral. Foque nas partes decifráveis, ou seja, vê imagens, tabelas, gráficos, porque isso é visual, tem número, por exemplo, né? Tem o gráfico, e você entende a ideia geral. Isso te ajuda também a ter certeza de que o texto traduzido está certo. Algumas palavras são parecidas em português e inglês, então, metodologia, resultados, são palavras muito parecidas. E então você consegue entender sem precisar ficar traduzindo tudo, né? Dá uma olhadinha, às vezes você consegue entender as palavras-chave sem precisar recorrer 100%, né, à tradução literal do tradutor. O resumo, leia e releia. Então, quem tiver um inglês mais geral, às vezes consegue entender a ideia geral sem precisar do tradutor. Aí você testa, né, e depois pode colocar, né, os objetivos, resultados, conclusão no tradutor com esse cuidado. Leitura como objetivo, você não precisa entender 100% do artigo. Não precisa começar lá pela introdução e ler ele inteiro, do começo ao fim, não. A gente não faz isso, a gente garimpa. Então, eu vou pegar qual que é o principal. Eu vou começar, por exemplo, lendo o resumo. Eu li o resumo e vi que tem a ver com o que eu quero. Aí eu vou lá no final da introdução, onde tem os objetivos. O objetivo tem muito a ver, bem interessante com o que eu quero aqui. Aí eu vou lá nos resultados. Desci para os resultados. Pulei a metodologia, fui para os resultados. Li lá o resultado, nossa, muito interessante. Aí eu vou para a conclusão, que já estava resumida no abstract. Então, eu preciso achar a informação que eu busco. Estou buscando, então, algo sobre prevalência de doença, ou algo sobre comportamento. Eu vou em resultados, porque ele vai me trazer aquilo que foi encontrado. Qual é a novidade desse artigo? Está ali no resumo e nos resultados. Aí, se eu me interessei mesmo e é algo que eu quero saber se é confiável, sempre vou voltar na metodologia. Beleza, ele encontrou isso, mas espera aí, aqui nos resultados está dizendo que ele usou só um animal. Então, deixa eu ver aqui que animal era esse. Em que condições? Não teve um grupo controle? Aí volta lá para a metodologia. Então, a gente não vai assim, desde a introdução, até, a não ser que seja uma coisa assim, que eu primeiro garimpei e vi que, cara, é muito dentro do que eu quero. Aí eu vou ler ele todinho. No mais, a gente vai, né, por partes. Como saber se o artigo é confiável? Onde foi publicado, ou seja, a revista é boa? Um dos principais, se a revista é indexada, o que significa ser indexada? Se ela está associada àquelas plataformas de pesquisa que eu falei. Web Science, PubMed, Cielo, Scopus. Então, se ela está associada a um desses, é confiável. Ela tem um fator de impacto? Isso você pesquisa no Google, tá? Então, pesquisar no Google para saber o fator de impacto de uma revista. E aquelas que não são listadas com fator de impacto, geralmente não são boas revistas. Tem muita revista que a gente chama de revistas predatórias, que são essas que ficam querendo só pegar as pessoas, mas não são de confiança, não são anexadas. Então, ninguém nunca ouviu falar, né? Ela não tem essa confiabilidade. Qual é o desenho do estudo? Aí tá. Então, sobre essa parte, o principal é se ela é indexada, e aí, à medida que vocês vão lendo, vocês vão conhecendo qual é a revista do tema que você trabalha, né? Quais são as principais revistas. Mas sempre pesquisem isso mesmo. Não é porque está na internet que é verdade, né? Ou que é bom só porque foi publicado. Tem revista que não tem o crivo. E que aí publica qualquer coisa sem muita confiabilidade. Tem grupo de controle na metodologia? A amostra é adequada? Tem estatística? Essas são perguntas que a gente faz para... À medida do tempo, vocês vão também pegando esse jeito, né, da metodologia. Os resultados são claros e condizentes? Geralmente, os trabalhos, eles devem discutir as limitações do estudo. Isso é um sinal de honestidade, porque lá no final, na conclusão, por exemplo, uma conclusão factível com o que ele pesquisou. Eu não tenho como, com um trabalho só, falar
determinar algo muito grande, né? Então, eu faço uma pesquisa com 2 animais do zoológico e falo assim, essa espécie com certeza é monogâmica. Não, não tenho como. Aquele animal, primeiro, ele está numa situação específica, né? Ou peguei 4 animais, mesmo que seja na natureza. Então, precisa ser condizente com o que eu pesquisei. Não pode ter esse delírio, né, de grandeza. Então, aquele trabalho que discute as limitações, ele é melhor. Às vezes a gente acha que é pior, né? Mas ele falou que, na verdade, ele teve dificuldade com tal coisa. Ou pelo contrário. Melhor ele ter falado que eu já sei as condições com as quais ele trabalhou do que não falar. Então, falar das limitações é essencial, se elas houverem, se elas existirem, né? E um outro ponto também, além dessa questão das limitações do estudo, é essa, né? Das conclusões serem de acordo com o que foi pesquisado. Nada muito, né, acima ou muito maior do que a realidade. Então, gente, como fazer um checklist, né, da pesquisa de artigos? Olha, buscar no PubMed com as palavras-chave em inglês, como eu mostrei para vocês. Usar o filtro de revisão para artigos de revisão quando você quer saber conceitos gerais sobre um tema. Então, se eu estou começando, eu quero entender mais sobre uma doença ou um protocolo para uma certa doença. Eu vou pesquisar em review, porque daí eu tiro os trabalhos que são relato de caso, por exemplo, porque eu quero uma coisa mais específica com conceitos. Então, quando eu estou escrevendo os resultados, eu não quero revisão. Aí é o contrário. Estou escrevendo já o meu trabalho, meus resultados. Aí eu quero trabalhos que tenham resultados também para eu comparar. Aí eu tiro, né, as revisões. Baixe o PDF. Se o PDF não for gratuito, anote a referência e tente usando a rede da universidade. Então, busquem pesquisar aqui, né, trazer o computador de vocês ou pegar um computador da UCB na sala de laboratório e usar a rede daqui. Muitas coisas vão se abrir. E leia na estratégia IMRD. O que significa essa estratégia? As perguntas principais para cada um das partes do artigo. Na introdução, eu quero saber o objetivo, por que fizeram o estudo. Metodologia, como fizeram. Essa é uma parte boa para ver a qualidade do estudo. Resultados, o que encontraram? Focar nas tabelas e figuras, porque a tradução é mais fácil. Discussão, o que significa isso que eles encontraram? E eu posso começar lendo, como eu falei, pelos resultados. Vou ler primeiro o resultado, ver o que ele encontrou, se tem a ver com o que eu estou pesquisando. E use ferramentas de tradução com sabedoria, sempre checando o original, mas é impossível fugir do inglês, tá bom? Então, vai ter que usar as referências em inglês e até para o seu trabalho ser bem escrito, né, para ele estar mais novo, para ele estar com boas informações que trazem novidades. E quando você está escrevendo, então, um pré-projeto, se você já tem uma ideia, já falou com o professor, ou você quer criar aquele rascunho para mostrar para o professor, é algo dentro da área dele, né, que você já deu uma sondada, já deu uma conversada. O trabalho tem que ter um título claro, uma introdução com objetivo no final. Então, os objetivos eles ficam no último parágrafo da introdução. A introdução costuma ser pequena. Hoje em dia, os artigos para publicação, eles têm uma página de introdução. Bem objetivo, né? Bem... Agora, num pré-projeto, você pode até falar um pouco mais, né? Trazer um pouco de revisão bibliográfica. E aí, essa revisão ela pode ser um pouco maior, mas nada muito grande. O ideal é que seja objetivo. Não é copiar, né, uma revisão que você pegou e colar lá. Pegar partes interessantes que tem a ver e comunicar uma com a outra. Esse é o trabalho. É um trabalho de colagem, de certa forma, só que não é uma colagem automática. Você digere isso. Então, você pega uma informação importante numa revisão, aí a outra num artigo. E aí você vai unir essas informações num parágrafo ali. E a introdução ela tem que ser bem objetiva. E os objetivos, o que quer alcançar, ou o que você está procurando no final da introdução. Metodologia, como fazer. Como você vai fazer. Cronograma, quando fazer. Então, esse cronograma tem que ser de 1 ano, né?
sempre começando um tempo depois. A gente estava fazendo os projetos, aí teve que ficar adiando, né? Por quê? Porque tem que começar, tem que primeiro ver em qual edital vai passar, conversar com o professor, porque todo esse processo de submissão demora alguns meses, tá? 2 meses, 3 meses para começar. Você não vai começar, vou começar semana que vem, não, demora um pouquinho. E as referências, artigos de revistas indexadas e mais recentes. Como eu estou gravando, eu vou deixar, tá? Então, e como escrever direito? Antes de escrever, então, leia bons artigos, anote. O que eu faço, né? Tem uma plataforma, um site que se chama Mendeley. E esse Mendeley, com Y no final, todos os artigos que eu baixo, eu coloco nele, porque ele é uma biblioteca de artigos. E aí eu tenho lá, para cada publicação, né, cada trabalho que eu estou escrevendo, eu uso o Mendeley. E aí eu coloco todos os artigos. E aí eu vou grifando as frases que são interessantes que eu vou querer usar. E aí eu grifo e marco. Aí toda vez que eu entro naquele artigo, ele tem como se tivesse um post-it virtual para eu ver o que eu gravei dele, o que é o principal. Ou você pode literalmente copiar e botar no Word. Tipo, isso aqui é desse artigo, eu não posso esquecer, esse é o ponto principal. Então, grifem, porque você pode pensar, não, depois eu vou lembrar que isso aqui que é o legal desse artigo. Não vai. Não vai. Meia hora depois você já não lembra mais de qual artigo foi, ou em qual parte está. Então, grifa na hora e marca. Essas plataformas, o Mendeley é muito bom para isso. Então, vai lá e coloca, né, como se fosse um marca-texto. E marca. Tem um banco de conectivos. Então, o que é isso, né? Você vai ter um banco dos artigos que você usa, que você está usando. E também, além disso, você vai ter um treinamento de escrita. Que aí a gente precisa, como eu falei que é uma conexão, eu vou pegar uma informação daqui e uma daqui, eu tenho que conectar, né, essas informações. Então, a gente vai usar muito portanto, entretanto, consequentemente, porém. Então, a gente vai ficar usando, né, essas palavras para conectar as informações. Escreva primeiro, corrija depois. Então, não é vou escrever um parágrafo e vou já corrigir. Não, escreve tudo, rascunho feio, e aí depois você vai pegar e vai corrigir, vai ler de novo, vai corrigir. Seja claro e direto, evite enrolação. Então, as revistas não aceitam e também a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Então, todo mundo está muito atarefado. Ninguém quer artigo enorme. Ninguém publica mais uma introdução de 3 páginas, 5 páginas, um artigo de 60 páginas. O meu doutorado teve 23 páginas, com 2 artigos, com uma revisão bibliográfica intensa. Então, antes era um livro, né? O pessoal fazia 200, 300 páginas. O meu teve 23, o mestrado 15. Então, é tudo muito. O meu TCC, imagina, né? Deve ter tido meia página. Não, mentira. Mais uns 10 páginas, assim. Então, é tudo muito claro, objetivo. Só deixa o que é importante. A gente vai limpando, né? Até ficar só o que é importante. Antes, tinha uma coisa muito de não poder usar a voz ativa. Ainda depende, tem revisor que não gosta quando a gente usa a voz à primeira pessoa, do plural. Mas a maioria está aceitando. A maioria está aceitando. Então, por quê? Porque foram pessoas que fizeram, né? Um grupo de pessoas, um grupo de autores que fez. Não foi, né, esse sujeito oculto. Então, a gente tem cada vez mais permitido, inclusive eu gosto, e vou liberar, né, para todo mundo poder usar o avaliamos, encontramos, verificamos, na primeira pessoa do plural. Não do singular, a não ser que seja só um autor. Então, hoje, cada vez, claro que tem alguns que são mais chatos, mas no geral isso daqui deixa mais objetivo. Porque quando a gente faz isso aqui, a gente já está usando 2 palavras ao invés de só uma. E, assim, antes tinha uma coisa de ser mais impessoal. Agora, tudo bem, né? A gente está podendo falar dessa forma. Revise. Revisar muitas vezes, né? Ler muitas vezes. Sempre vai passar alguma coisa, então vou dar algumas dicas. Revisão 1 é o conteúdo. O texto faz sentido?
A lógica está clara? Está faltando algum conectivo? Está faltando uma frase? Ou esse parágrafo não tem a ver com esse? Então tem que ser fluido, tem que fazer sentido. Leia em voz alta. Leia em voz alta o seu texto inteiro. Porque daí você vai ver, né, se alguma coisa está fora do lugar ali. Formatação, checar as normas da ABNT, citações, referências. Então, isso aqui já é um trabalhinho, eu acho de boa, gente. Não acho nenhum... Eu acho a parte mais fácil. Difícil é você coletar dado, difícil é você fazer tantas leituras para ter carga sobre um tema. Essa é a parte que você bota uma musiquinha e vai fazendo, né? Então, é uma parte, né, de checagem. Aí você vai fazer várias revisões, não só 3, né? Tô falando o básico. Mas tem algumas ferramentas de correção gramatical, tá? E essas ferramentas, esses sites, aplicativo que vocês colocam lá no computador, ajudam, então, para fazer correções de gramática. Então, para a gente escrever bem, precisa ler. Então, quanto mais você lê, você pode ler Harry Potter, né? Já ajuda. Por quê? Porque aí você está tendo contato com novas palavras. Então, a leitura, né, ela ajuda muito na escrita. E, então, ler é essencial. Mas como, às vezes, né, você não é uma pessoa que tem muita facilidade com a gramática, não é uma pessoa que tem um hábito de escrever, use a plataforma para ir estudando, né? E façam leituras, leiam. Não... Textão de internet, das redes, não adianta muito, porque às vezes eles têm muitos erros, né? Muitos vícios. Então, a gente lê livro, porque os livros, eles passaram por revisão gramatical, todos eles, né? Então, todos eles vão ensinar coisas pra gente. Então, seja um livro de romance, né, uma ficção científica, um livro de suspense, leiam, estejam sempre lendo. Eu sei que vocês têm muita coisa para estudar aqui, mas 20 minutos antes de dormir, faz a leitura de um tema que vocês gostam. Estou perdendo tempo? Não mesmo, isso vai ajudar na sua escrita, né? Você está aprendendo novas palavras e forma correta de escrever. Peça para um colega ler. Isso é essencial, não só um, o ideal é que sejam 2. Então, pessoas que estão ali próximas, seus amigos, né, de sala, manda para eles lerem, porque eles vão encontrar, né? Vão encontrar alguém que goste de ler também, né, que esteja escrevendo também, é o ideal. Por quê? Porque a gente vicia no texto. Aí já não consegue ver mais nada. Então, é importante esse pedido, essa ajuda. Uma dica interessante é escrever num dia e revisar no outro. Por quê? Você acabou de escrever e aí você já está meio viciado também, você já tá imerso, né, naquele jeito que você escreveu. Você revisa no outro dia, a cabeça está fresca, você já não lembra de cor o texto. E aí o seu cérebro vai ler palavra por palavra e não vai dar aquela passadona, né, geral. Que mais? Tá. Ponto-chave também. O uso da inteligência artificial. Sobre o uso da inteligência artificial, ela é para ser usada como uma assistente. Ela não é autora de texto nenhum. Não é autora de texto científico nenhum, nem introdução, nem nada. Ela não, sozinha não dá para ela fazer. Por quê? Porque ela é mentirosa. Ela é mentirosa, gente. A IA literalmente inventa artigo científico. Inventa informação, fala o que você quer ouvir, né? Então, não é confiável, tá? Escreva para mim uma introdução sobre tal tema. Não confia. Passar por primeiro que tem hoje em dia, qualquer lugar, professor inclusive, a gente passa pelo aplicativo que faz identificação de uso de IA. E a outra é que você vai lá ver as referências que ele dá, já peguei que não existia mesmo. Não existia, não tinha. Então, como é que a gente não usa para escrever todo o projeto, ou partes do projeto? Coloca na IA e copia aquilo tudo e já passa. Não tem como usar assim. Ou para criar referência sobre um tema. Eu quero uma referência que fale tal e tal coisa. Ela fala o que você quer ouvir, né? E aí ela vai, então, inventar ou mudar uma coisa e não condizer com a realidade. Como que a gente usa? Para
para um brainstorm de ideias, então eu estou meio bloqueado, né, aquele bloqueio criativo, não sei muito bem, ou até para pensar em temas. Eu gosto, você vai lá bem específico sobre o que você gosta, o que você está pensando, e ela pode te ajudar a ter ideias. Isso é bem legal, né? O mesmo para colocar, né, e criar o nome que eu coloquei nessa roda de conversa, eu botei lá, né? Pedi para ela, me dê ideias de títulos e tal, mas criativo, estava cansada. E aí você usa, isso é legal. Você escreveu o texto, você pode pedir para ela revisar o seu texto de forma gramatical, ortográfica. Então você escreveu tudo e você pode passar e pedir para ela assim, não mude meu texto, mas verifique questões ortográficas, falta de vírgula, pontuação correta, se está tudo certo ou onde está errado, e me avise onde você mudou. E aí ela vai te mostrar lá, né, onde que está a correção para você aprender. Para entender conceitos complexos, então, você viu lá uma técnica de laboratório que faz tal coisa. E aí você bota lá para ela te explicar, e aí você lê e você entendeu, ótimo. Ela pode ajudar com conceitos mais complexos. E sugerir sinônimos. Então, eu estou lá e aí eu repeti várias vezes alguma palavra. E aí você vai lá nela e pede, me dê sinônimos dessa palavra. E aí você vai lá e coloca no texto, senão ele fica muito cansativo. Então, ela é bem... A gente usa dessa forma, e não dessa forma, não pede para ela escrever nada. Ela pode ajudar nessa parte de ortografia muito bem também, né? Então, eu quero ampliar aí, ou melhorar partes ortográficas, eu coloquei outros aqui, né? Mas ela também pode ajudar nessas correções e te explicar onde você precisa melhorar. Mas não vai usar, por exemplo, para criar um resumo. Por quê? Porque ela às vezes subverte o texto. Às vezes ela entende diferente do que é a mensagem que você está querendo passar, né? E mais, ela suprime referências e aí você já não sabe de onde veio aquela frase. Porque ela muda, né? E aí você perde a referência. Então, mãos à obra, escolha um problema simples da sua rotina, do estágio, algo que você está se perguntando. Leia muito sobre o tema a partir de artigos confiáveis. Estude a apostila. Eu mandei uma apostila ontem no grupo de quem está fazendo a iniciação comigo. E eu vou pedir para o pessoal, para vocês do CA, enviarem para todo mundo. Que é uma apostila sobre redação científica, tá? Então, leiam, que lá é bem simplão, assim, do que é o quê, mas é bem boa. O PDF eu vou enviar, vocês me lembram depois. Escrever, então, primeiro rascunho sobre o tema e depois encontrar um profissional que possa orientar, né, dentro do tema daquela pessoa, né, o tema de interesse. Então, gente, agora mais os conceitos gerais para vocês. E agora a gente vai, então, conversar sobre aspectos específicos aqui da universidade, né, perguntas de funcionamento aqui da gente. Beleza? É isso. Obrigada pela atenção de vocês.